E aí galerinha, Igaro aí de novo. Então esse vídeo aqui é sobre building básico, né? Então é para jogadores que estão começando, né? Então vou iniciar com status, falar um pouco dos skills, principalmente skills de weapon, e basicamente é isso. Então, para começar, os status. Então você equipa uma arma, vem building character. Então, como eu estou equipado com uma espada de duas mãos, aparece o ícone aqui e o que o jogo receita. Então ele receita STR para aumentar ataque físico, né? Dex vai aumentar principalmente accuracy e vai aumentar um pouco, né, a little de ataque. E ele fala que se quiser aumentar HP para distribuir em vitalidade. Eu segui, tá em amarelo aqui, né? Então o STR Dex, eu segui o conselho dele nos principais STR Dex. Tá aqui, primeiro STR, depois Dex, tá? Então de status é só você equipar a arma e daí que muda ali o texto e muda o ícone da arma. Então para cada arma que você equipa vai ter um texto diferente, tá? Que vai dar conselhos de como usar aquela arma. Dos skills, tá? Existem dois NPCs que comentam sobre skills. Um é a própria menininha, né? Dos skills da livraria e outro é esse cara aqui, tá? Mas vamos aqui na menininha. Então os skills, tá? Aqui eu estou falando para um iniciante, então o iniciante ele não vai aprender a parte de outros skills, só skills de combate, tá? Aqui seria ferreiro, alquimista e como pegar, que é o taming, né? Que é para pegar pet. Mas isso aqui é coisa para o futuro e players iniciantes não vão se concentrar nisso agora. Estou pensando naquele player que é o primeiro char dele. Então logo no começo o jogo já recomenda você se concentrar em uma arma e no skill daquela arma, tá? Então, dentro de skills de combate, você tem em ordem de importância os skills da arma, que é o weapon, os skills de buff e os skills de assist, tá? Ele recomenda, né, logo no primeiro, recomenda você se concentrar em uma arma só, tá? Existe a possibilidade de aprender outras árvores de outras armas, tá? Mas como é um char inicial, ele recomenda fazer isso e é o que você deve fazer. O Buffs Skills ele é mais para quando você tiver, depois que você já terminou distribuindo skills da arma, sobrou pontos de skill, aí você vem para Buffs Skills, tá? Geralmente são buffs que vão dar ou vão dar alguns efeitos nas armas que você já tem primária, ou efeitos na arma secundária. E depois, né, aqui depois que sobrou ponto de skill, daí você vem em skills de assistência, né? Então ele até avisa, ó, aprenda eles se você tem pontos para gastar. É mais ou menos isso que diz esse conselho. Então essa é a ordem, tá? Então vamos aqui pensar no meu personagem aqui, que é o espada de duas mãos, e olhar como é que tá os skills dele. Então primeiro é os skills da arma, então Blade Skills, para espada de duas mãos, tá? Então ele tem skills em área para você farmar, se você precisar farmar item. Nessa build de Blade Skills, os skills em áreas é esse aqui e esse aqui, tá? Você tem buffs que aumentam, tanto passivo quanto buffs mesmo, que vão aumentar suas habilidades, seu dano. Geralmente você tem alguns skills aí que vão aumentar sua mana. Nesse caso é o Trigger Slash aqui e o Rampage, eles aumentam o AMPR, que é a mana que volta quando a gente dá um golpe, né? Então cada classe tem o seu estilo de voltar mana, mas todas as classes, as skills de armas, elas vêm completas, com skills de farm, skills de recuperação de mana e geralmente com dois skills DPS. Por que 2? E é um número muito bom. Porque esse jogo ele tem boss, ele tem inimigos diferentes, com diferentes habilidades, né? Então, por mais que você tenha, que nem no caso aqui de espada de duas mãos, nessa árvore de skills, o Meteor, ele é o que causa mais dano, mas tem situações onde ele não está ele não tem a sua melhor performance. E daí nesse caso você tem que usar o outro skill de dano, tá? Eu vou dar um exemplo clássico que é
com arqueiro. Arqueiro ele tem um skill chamado CF, né? Que ele precisa carregar dando cargas, vai até 5. Só que se ele tomar algum dano, ele não carrega. Então vamos supor, ele carregou até 3, se ele tomar algum dano, fica carregado 3. Quanto maior, mais carga, mais dano. E vamos supor que você tenha um boss, uma situação de um boss, que ele fica soltando um monte de skill em área. E que fica toda hora pegando no arqueiro. O arqueiro não consegue usar esse skill. Por mais que é um skill bom, que causa bastante dano, é difícil do arqueiro usar esse skill, porque toda hora ele fica tomando dano. Outra skill DPS que eles usam é de buffs skills, então é da árvore de caçador, hunter, que é o satélite. Ele é um outro skill DPS que ele tem uma característica de que se o boss ficar parado, ele tem a sua melhor performance. Então se o bicho estiver se mexendo muito, ele não consegue acertar. Então por isso que eu falo, dependendo da situação, um skill de dano tem uma melhor performance que o outro, tá? Então por isso que você tem que ter pelo menos 2, para você não ficar refém de usar somente um. Esse meu personagem tem 3. Tem esses 2 e tem o Soul Hunter, tá? Eu uso os 3. Mas como você é iniciante, então você se concentre primeiro na classe de Weapon Skills, tá? Como que eu faria para distribuir pontos? Colocaria tudo level 5, tá? Todos level 5. E aqueles que eu gostasse mais, tô gostando mais desse aqui, eu ponho nível 10. Tô gostando mais desse aqui, põe nível 10. E assim vai, entendeu? Se você se concentrar nessa classe aqui, porque o meu player tá praticamente nessa classe aqui, ó, porque tá quase tudo nível 10. Ele é 90% isso aqui. Você já vai ter uma build extremamente consistente, que serve, como é um char de início de jogo, seria seu char principal, ele serve para farm, ele vai servir para dano, ele vai servir para tudo, né? Para quase tudo. Ele vai ser um char para todas as situações. E é isso que a gente quer no começo do jogo, um char genérico, tá? E forte, com uma build que faça sentido. Ele não vai ter problema de curar mana, né? Ele não vai ter problema, ele não vai ser um char que vai ter muitas fraquezas, tá? Então, basicamente, é isso. Você distribui em skills da arma. Depois que você gastou os pontos em skills da arma, você vai em buffs skills e escolhe alguns skills que vão ser coerentes com sua arma secundária ou até com a sua arma primária, né? Depois que você distribuiu em buffs skills aqueles que são interessantes, daí você vai para os skills de assistência. E que daí esse personagem aqui, esse NPC, ele fala que dos skills de assistência, os skills de Survivor são os skills bem interessantes para players, né? Principalmente para iniciantes. Porque ele vai aumentar HP, vai aumentar MP e realmente são skills que toda classe tem. Indiferente da classe, sempre vai ter Survivor skills. Que eu me recordo, eu acho que é isso. Então, só recapitulando rapidinho, referente a status, você equipa a arma e dá uma olhadinha lá no que o jogo fala. Referente a skills, escolhe uma arma, distribui tudo que tem que distribuir em weapon skills daquela arma, escolhe uma arma secundária se puder, né? Por exemplo, espada de 2 mãos não tem essa possibilidade, mas se você estiver usando um escudo ou uma adaga, daí você escolhe skills que lhe agradam dessa segunda arma. E se sobrar ponto de skill, daí você vai em skills de assist e distribui ali porque você acha interessante. E eu ressalto aí Survivor Skills, tá? E na hora de distribuir os skills, coloca tudo nível 5 para abrir bem a árvore, né? Para você poder usar todos eles. E os principais, aqueles que você depois na vivência do seu personagem, você vê que aqueles skills são bons, você coloca eles nível 10. E assim você vai upando. Na hora que você estiver bem forte, o jogo ele te dá um livro, né, de redistribuição de skills. Então, na hora que você estiver lá pro level 200, bem forte não é level 100, tá? Bem forte é level 200, é lá pro final do jogo mesmo. Daí, na hora que você tiver um bom conhecimento do seu personagem,
daí você vai lá e usa esse livro e redistribui e conserta algumas skills que você considerou que eram boas e viu que mais tarde não eram tão boas assim, e assim por diante. Então não faça o erro de usar esse livro em levels baixos. Eu considero levels baixos até o level 100, 120, eu considero level baixo, porque depois que você já é um player que joga há alguns anos, você vai ver que você consegue upar level 100, 120 aí em poucas horas. 4, 5 horas você está level 120, ou até menos, depende de algumas variáveis, mas você vai ver que é rapidinho para chegar a level 120, por exemplo. Mas é isso, gente. Então, um abraço e bom up para todo mundo.